Se você está em busca de uma transformação na sua vida, talvez esteja se perguntando onde começar. E hoje, vamos explorar um caminho que, há séculos, tem ajudado milhares de pessoas a viver de maneira mais consciente e significativa. Os princípios do estoicismo. Imagine ter em suas mãos um conjunto de orientações que não apenas te guiam nos momentos difíceis, mas que te ajudam a enxergar a vida de uma forma completamente nova. Prepare-se, porque estes 7 princípios estoicos podem fazer exatamente isso. 1. Controle o que você pode. Aceite o que não pode. Em um mundo que nos bombardeia com preocupações e incertezas, o primeiro e talvez mais fundamental princípio estoico nos oferece uma espécie de mapa para navegar pelos desafios diários. Concentre-se no que você pode controlar e aceite o que não pode. Essa ideia simples, mas profunda, tem o poder de transformar a maneira como vemos a vida e reagimos a ela. Pense por um momento em todas as coisas que você já se preocupou. A maioria delas estava fora do seu controle, certo? As opiniões que os outros têm de você, as decisões que os outros tomam, o tempo que faz lá fora, os erros que você cometeu no passado. Esses são exemplos claros de coisas sobre as quais não temos controle direto. Quando nos deixamos consumir por essas preocupações, acabamos desperdiçando energia emocional e mental, que poderia ser investida de forma mais produtiva. Os estoicos nos ensinam a focar nossa atenção e esforço no que podemos controlar: nossas próprias ações, reações, pensamentos e decisões. Ao fazer isso, não apenas aumentamos nossa eficácia e resiliência, mas também encontramos paz e serenidade. Imagine o poder de escolher não se preocupar com o que os outros pensam, e, em vez disso, dedicar-se a viver de acordo com seus próprios valores. Isso significa assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, mas também libertar-se da carga de tentar controlar o incontrolável. Esse princípio é um convite à liberdade. Quando aceitamos que não podemos mudar certas coisas e nos concentramos apenas no que podemos influenciar, começamos a ver a vida de uma nova perspectiva. Os problemas ainda estarão lá, os desafios ainda surgirão, mas a maneira como respondemos a eles será diferente. A frustração e o desespero dão lugar à calma e ao controle. O estoicismo nos mostra que, ao focar no que está ao nosso alcance, encontramos um caminho mais claro para a realização e a paz interior. É um convite para ser o autor da nossa própria história, escrevendo com as palavras que escolhemos e os atos que decidimos realizar. No fim, perceber que temos poder sobre nossas ações e respostas nos liberta da ansiedade que vem de tentar controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Essa é a chave para se tornar o verdadeiro mestre da sua vida, não pelas circunstâncias externas, mas pela forma como você escolhe responder a elas. 2. Lembre-se de que você vai morrer. A ideia de memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer, pode parecer desconfortável à primeira vista. Mas, para os estoicos, esse princípio não é motivo de tristeza, e sim de libertação. Quando nos lembramos da nossa mortalidade, somos forçados a confrontar o que realmente importa. Em vez de nos perdermos em preocupações triviais e distrações, ganhamos clareza sobre nossas prioridades e somos incentivados a viver de forma mais consciente e intencional. Imagine por um momento que você está constantemente ciente de que a vida é finita. Cada dia, cada hora, cada momento adquire um novo significado. As pequenas irritações diárias perdem seu poder, e as grandes ambições que muitas vezes adiamos ganham uma urgência renovada. Lembrar-se da morte não é um convite ao desespero, mas um lembrete para aproveitar a vida plenamente, sem procrastinação, sem medo de falhar, sem dar espaço para arrependimentos. Esse princípio nos empurra a refletir sobre como estamos vivendo. O que você faria de diferente se soubesse que o amanhã não é garantido? Talvez você dedicasse mais tempo às pessoas que ama, talvez tivesse mais coragem para perseguir seus sonhos, ou talvez simplesmente encontrasse mais alegria nas pequenas coisas. O memento mori nos desafia a perguntar: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou deixando o impacto que quero no mundo? Quando lembramos que a vida é curta, percebemos que não há tempo a perder com futilidades e que devemos nos concentrar no que realmente nos faz sentir vivos. O estoicismo nos convida a abraçar essa realidade como uma maneira de nos mantermos focados no que importa. Ao invés de fugir da ideia da morte, os estoicos nos incentivam a mantê-la em mente como um guia para nossas ações diárias. Isso nos ajuda a viver sem arrependimentos, a tomar decisões mais conscientes e a não adiar aquilo que é significativo. Afinal, o que você está esperando? A vida está acontecendo agora,
E o memento mori nos lembra de que não há garantias para o amanhã. Aceitar a mortalidade, então, não é sobreviver com medo, mas sobreviver com mais propósito. Quando deixamos de temer o fim, começamos a viver mais plenamente o presente. É um convite para priorizar o que realmente importa, para ser corajoso em nossas escolhas e para deixar um legado que ressoe mesmo após a nossa partida. Ao reconhecer a transitoriedade da vida, encontramos a motivação para fazer cada momento valer a pena. 3. Ame o seu destino. O princípio de amor fati, que em latim significa amor ao destino, é um convite a aceitar a vida como ela é, sem resistência ou lamentação. Para os estoicos, esse conceito vai além de simplesmente tolerar o que acontece conosco. Ele nos encoraja a amar todas as experiências, boas ou más, como parte essencial do nosso caminho. A filosofia estoica sugere que cada evento na vida, mesmo os mais desafiadores, tem um propósito ou uma lição que nos cabe descobrir. Pense por um momento em todas as dificuldades que você já enfrentou. As perdas, os fracassos, os desapontamentos. Muitas vezes, nossa reação natural é desejar que essas coisas nunca tivessem acontecido. Mas, ao adotar o amor fati, mudamos essa perspectiva. Ao invés de resistir ou nos ressentirmos, começamos a ver cada situação como uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo se transforma em um degrau para nos tornarmos versões melhores e mais resilientes de nós mesmos. Essa mentalidade não elimina a dor ou a dificuldade, mas nos fortalece, permitindo-nos navegar pelas adversidades com coragem e sabedoria. O amor fati é também uma chamada para viver em harmonia com o fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. Ao aprender a amar o nosso destino, desenvolvemos uma aceitação profunda de tudo que a vida nos traz. Isso não significa passividade ou resignação, mas sim uma aceitação ativa que nos permite ver beleza e propósito até mesmo nas situações mais difíceis. Cada experiência, cada encontro, cada revés tem um papel no nosso desenvolvimento pessoal. Abraçar essa ideia é como dizer: estou exatamente onde devo estar, vivendo a vida que é perfeita para mim, com tudo que ela traz. Imagine como a sua vida mudaria se, em vez de temer o desconhecido ou se irritar com o infortúnio, você pudesse abraçar cada momento como uma parte necessária do seu destino. O amor fati nos ensina a ver as adversidades não como inimigas, mas como aliadas no nosso caminho de evolução. Afinal, são muitas vezes os momentos difíceis que mais nos ensinam, que mais nos moldam e que mais nos revelam quem realmente somos. Esse princípio estoico nos desafia a abandonar o controle rígido sobre a vida, em vez disso, confiar no processo. Ao praticar o amor fati, aceitamos que nem tudo está sob nosso controle e que há um certo poder e paz em aceitar o que a vida nos traz. Isso nos permite viver com mais leveza e com menos resistência, liberando-nos do peso de expectativas irreais e do sofrimento que vem de tentar moldar o mundo ao nosso gosto. Amar o nosso destino significa viver plenamente no presente, com gratidão por cada experiência e com a certeza de que tudo o que acontece faz parte do nosso crescimento jornada. Essa aceitação radical nos proporciona liberdade e paz, tornando-nos mais resilientes diante dos desafios e mais agradecidos nos momentos de alegria. Afinal, tudo o que acontece em nossas vidas, seja doce ou amargo, é um convite para amar mais profundamente o próprio ato de viver. 4. Viver de acordo com a natureza. No estoicismo, viver de acordo com a natureza é um princípio central que nos orienta a alinhar nossas ações e pensamentos com a essência do que realmente somos. Para os estoicos, a natureza não se refere apenas ao mundo ao nosso redor, mas principalmente à nossa natureza interna, aquilo que nos faz humanos, a capacidade de pensar racionalmente, de agir com virtude e de manter nossa integridade. Viver de acordo com a natureza significa entender que somos parte de um todo maior, que inclui tanto o universo quanto a sociedade em que vivemos. Reconhecemos que há uma ordem natural nas coisas, e que nossa tarefa é viver em harmonia com essa ordem. Isso envolve aceitar o ciclo natural da vida, incluindo suas mudanças e incertezas, e agir de maneira que respeite tanto nossa própria natureza quanto a dos outros. Mas o que isso realmente significa no dia a dia? Significa fazer escolhas que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos. Significa agir com honestidade, justiça, coragem e moderação, não porque alguém nos obrigue, mas porque essa é a verdadeira expressão de nossa natureza humana. Quando escolhemos a virtude em vez do vício, quando preferimos a honestidade à falsidade e a generosidade ao egoísmo, estamos vivendo em conformidade com o que os estoicos consideram a nossa essência natural. Além disso,
Viver de acordo com a natureza é também sobre reconhecer e aceitar nossas próprias limitações. É entender que, como seres humanos, não somos perfeitos e que não temos controle sobre tudo. Ao aceitar nossas imperfeições e focar no que podemos melhorar, encontramos paz. Isso nos livra da ansiedade de tentar ser algo que não somos e nos permite crescer de uma forma autêntica e natural. Outro aspecto importante é a conexão com o universo e com os outros. Para os estoicos, a natureza humana inclui o fato de que somos seres sociais, feitos para viver em comunidade e cooperar com os outros. Portanto, viver de acordo com a natureza também significa tratar os outros com respeito e compaixão, reconhecendo que somos todos parte do mesmo sistema interconectado. Isso nos inspira a agir não apenas em benefício próprio, mas pelo bem comum. Quando adotamos esse princípio em nossa vida, nos tornamos mais resilientes e mais em paz. Aceitamos a impermanência das coisas, a mudança constante que é parte natural da vida. Em vez de lutar contra essa realidade, aprendemos a navegar por ela com graça e sabedoria. Ao viver de acordo com nossa natureza, encontramos uma satisfação duradoura, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos responder a elas. Viver de acordo com a natureza, portanto, é viver de uma forma que honra quem realmente somos e o mundo ao nosso redor. É um convite para ser autêntico, para agir com virtude, para aceitar o que não pode ser mudado e para sempre buscar o crescimento pessoal. É um caminho para uma vida plena, rica em propósito e significado, que não só nos beneficia, mas também contribui para o bem-estar de todos ao nosso redor. 5. A importância da virtude. Para os estoicos, a virtude não é apenas uma qualidade admirável, é o bem supremo e o propósito central da vida. Virtude, no contexto estoico, refere-se a um conjunto de valores fundamentais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Esses são os pilares que sustentam uma vida bem vivida, guiando nossas ações e decisões, independentemente das circunstâncias externas. A virtude, segundo os estoicos, é a chave para a verdadeira felicidade. Diferentemente da felicidade que depende de prazeres momentâneos, posses materiais ou aprovação dos outros, a felicidade baseada na virtude é sólida, duradoura e inabalável. Ela surge de saber que estamos agindo corretamente, de acordo com nossos princípios e valores, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em caos. Imagine a paz que vem de saber que você está vivendo de forma íntegra, que suas ações são justas e que você está fazendo o melhor que pode em todas as situações. Esse tipo de felicidade não pode ser tirado por circunstâncias externas, porque está enraizado no que você é e não no que você tem. A virtude também implica em responsabilidade pessoal. Para os estoicos, ser virtuoso significa reconhecer que somos os únicos responsáveis por nossas ações e reações. Não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos sempre escolher como responder. Isso exige coragem, pois nem sempre é fácil agir de acordo com nossos valores. Haverá tentações, pressões sociais e momentos de dúvida. No entanto, a coragem estoica é sobre permanecer firme em face desses desafios, escolhendo fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A justiça, outro componente essencial da virtude estoica, nos lembra de tratar os outros com respeito e equidade. Significa reconhecer a dignidade de cada ser humano, agindo com empatia e compreensão. É a ideia de que o bem comum é tão importante quanto o bem individual, e que nossas ações devem beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também aos que estão ao nosso redor. A virtude da justiça nos leva a ser bons cidadãos, amigos e membros da comunidade. Moderação, por sua vez, nos ensina a viver com equilíbrio. É sobre encontrar o meio-termo entre os excessos e a deficiência. Na prática, significa não se entregar aos excessos de prazer ou ao desespero diante da dor. É encontrar uma estabilidade emocional que nos permita navegar pelos altos e baixos da vida com serenidade. A moderação é o que nos mantém centrados, permitindo que desfrutemos dos prazeres da vida sem nos tornarmos escravos deles e enfrentemos os desafios sem sermos destruídos por eles. Finalmente, a sabedoria é o guia que nos ajuda a aplicar todas essas virtudes no nosso cotidiano. A sabedoria estoica é prática. É o conhecimento aplicado em ações. É sobre discernir o que é verdadeiramente bom e útil para a nossa vida e o que é apenas uma distração. A sabedoria nos ajuda a entender o que podemos controlar e o que devemos aceitar, como equilibrar nossas necessidades com as dos outros, e como viver de forma autêntica e plena. Em resumo, a virtude não é apenas uma questão de moralidade para os estoicos,
é o próprio caminho para uma vida feliz e realizada. Quando focamos em ser virtuosos, cultivamos uma força interna que nos permite enfrentar qualquer adversidade com dignidade e coragem. Desenvolvemos relacionamentos mais saudáveis e significativos, porque agimos com justiça e respeito. E encontramos uma paz interior que não é abalada pelas circunstâncias externas, pois sabemos que, independentemente do que aconteça, estamos vivendo de acordo com o melhor de nós mesmos. Ao praticar a virtude, nos tornamos verdadeiros mestres de nossas vidas, guiados pela razão, pela compaixão e pelo amor à verdade. 6. Epicteto e a dicotomia do controle. Um dos ensinamentos mais conhecidos de Epicteto, um influente filósofo estoico, é a dicotomia do controle. Este princípio simples, mas incrivelmente poderoso, nos ajuda a entender que, no final das contas, o que realmente importa para nossa paz de espírito é reconhecer a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos. É uma filosofia prática que, quando aplicada, pode transformar a maneira como lidamos com os desafios da vida. Epicteto ensinava que a chave para a tranquilidade reside em concentrar nossos esforços no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está. Mas o que exatamente está sob nosso controle? Segundo Epicteto, nossas próprias ações, pensamentos e reações são as únicas coisas que realmente controlamos. Não temos poder direto sobre os eventos externos, as ações dos outros ou o curso do destino. Tentar controlar essas coisas é um exercício de frustração e uma fonte garantida de ansiedade e sofrimento. Ao aceitar essa dicotomia do controle, começamos a perceber que muitas das preocupações que carregamos são, na verdade, fora do nosso alcance. Preocupações com o futuro, o que as outras pessoas pensam de nós, ou até mesmo os eventos do passado, estão além do nosso poder de influência direta. Quando nos apegamos a essas preocupações, estamos essencialmente tentando mudar algo que não pode ser mudado, o que leva a um ciclo interminável de estresse e insatisfação. Por outro lado, quando focamos no que podemos controlar, nossas atitudes e escolhas, recuperamos nosso poder. Nós nos tornamos responsáveis por como reagimos às situações, independentemente de quão desafiadoras elas sejam. Isso nos dá a capacidade de encontrar serenidade mesmo em meio ao caos, porque sabemos que nossa paz de espírito não depende das circunstâncias externas, mas de nossa resposta a elas. É um convite para assumir a responsabilidade total pela nossa vida, para agir com virtude e sabedoria, e para deixar de lado as coisas que estão além do nosso alcance. Essa perspectiva estoica não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos empodera a agir de maneira mais eficaz. Ao reconhecer o que está sob nosso controle, podemos tomar decisões conscientes e focadas, sem ser distraídos ou abalados pelo que não podemos mudar. Imagine a clareza e o foco que vem ao perceber que sua verdadeira área de influência reside em como você escolhe responder a cada momento, a cada desafio. Isso é libertador e transforma a maneira como lidamos com o dia a dia. Epicteto também nos lembra de que a dicotomia do controle não é apenas uma ferramenta para lidar com grandes crises, mas um princípio a ser aplicado em todos os aspectos da vida. Desde pequenas irritações cotidianas até questões de vida ou morte, essa abordagem estoica nos guia para uma vida de mais equilíbrio e propósito. Quando aceitamos plenamente que não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas podemos controlar como reagimos, começamos a encontrar uma paz duradoura e inabalável. Em última análise, a dicotomia do controle nos convida a viver com uma serenidade confiante. Ao focar no que está sob nosso controle, liberamos uma enorme quantidade de energia que antes era desperdiçada em preocupações e ansiedades inúteis. Essa energia pode agora ser usada para cultivar nossas virtudes, melhorar nossas relações e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Ao adotar essa mentalidade, vivemos de forma mais consciente, mais intencional e mais em paz, sabendo que estamos fazendo o melhor com o que temos e deixando o restante para o destino. 7. Pratique a autossuficiência e a simplicidade. Para os estoicos, a autossuficiência e a simplicidade são virtudes essenciais que nos ajudam a viver de maneira mais tranquila e satisfatória. Em um mundo que muitas vezes nos incentiva a buscar mais posses, mais status, mais reconhecimento, o estoicismo nos convida a encontrar contentamento nas coisas simples e a desenvolver uma independência interna que não depende de circunstâncias externas. Esse princípio é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza não reside em acumular, mas em ser capaz de viver com pouco e ainda assim sentir-se completo. Praticar a autossuficiência começa por reconhecer que o que realmente precisamos para ser felizes já está dentro de nós.
Os estoicos acreditam que a felicidade genuína vem de viver de acordo com a virtude, com os nossos valores, e não de coisas materiais ou do reconhecimento alheio. Imagine a liberdade que vem de saber que você não precisa de uma nova promoção, do último gadget ou de uma aprovação constante para sentir-se bem consigo mesmo. Quando nos voltamos para dentro e encontramos nossa fonte de contentamento, ficamos menos vulneráveis às oscilações e caprichos do mundo exterior. A simplicidade, por sua vez, é sobre eliminar o excesso e focar no essencial. É um convite para reavaliar nossas vidas e perguntar: o que realmente importa? Muitas vezes, enchemos nossas vidas com distrações e posses que não acrescentam valor verdadeiro, mas que, pelo contrário, geram ansiedade e preocupação. O estoicismo nos ensina a simplificar, a escolher qualidade em vez de quantidade, a valorizar experiências autênticas sobre bens materiais e a buscar uma vida de equilíbrio e propósito. Mas a simplicidade não se limita ao aspecto material. Também se refere a simplificar nossos pensamentos e emoções. Em vez de nos preocuparmos com todas as possibilidades do que pode dar errado, ou de nos afligirmos com arrependimentos do passado, podemos treinar nossa mente para focar no presente e nas ações que podemos tomar agora. A prática da atenção plena, ou mindfulness, está intimamente ligada a esse conceito estoico. Quando conseguimos simplificar nossos pensamentos, encontramos clareza e paz interior. Praticar a autossuficiência e a simplicidade não significa evitar o progresso ou negar as necessidades básicas. Significa, ao contrário, escolher com sabedoria onde colocamos nossa energia e nosso tempo. Ao focar no que realmente importa, libertamos espaço para o que nos traz alegria genuína, seja tempo com entes queridos, atividades que amamos, ou simplesmente um momento de quietude e reflexão. Essa prática nos permite viver de uma maneira mais intencional e menos reativa, priorizando o que alimenta nossa alma em vez do que apenas enche nosso calendário ou prateleiras. Além disso, a autossuficiência e a simplicidade fortalecem nossa resiliência. Quando não estamos presos à ideia de que precisamos de mais para ser felizes, nos tornamos menos vulneráveis a crises e mudanças. Aprendemos a ser flexíveis, a nos adaptar e a encontrar contentamento, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de força interna é o que nos permite enfrentar os altos e baixos da vida com graça e equanimidade. No final, os estoicos nos ensinam que menos pode realmente ser mais. Menos complicações, menos preocupações, menos dependência de fatores externos para nos sentirmos completos. Praticar a autossuficiência e a simplicidade nos guia para uma vida mais rica e satisfatória, não por meio da acumulação de coisas, mas através do cultivo de um espírito forte e um coração tranquilo. Essa abordagem não apenas melhora nossa qualidade de vida, mas também nos conecta de maneira mais profunda com a verdadeira essência do que significa ser humano. Ao abraçar a autossuficiência e a simplicidade, encontramos liberdade, propósito e uma alegria que não pode ser abalada pelas vicissitudes da vida. Adotar esses princípios estoicos não é sobre alcançar uma transformação mágica e instantânea. É sobre construir uma fundação sólida para uma vida mais serena, consciente e plena. Imagine como sua perspectiva mudaria se você começasse a aplicar, mesmo que um pouquinho, cada um desses princípios na sua vida diária. Como seria acordar todas as manhãs com clareza de propósito, sabendo que, independentemente do que aconteça, você possui a sabedoria e a força para lidar com qualquer situação. Esses 7 princípios são um convite para viver melhor, para viver de verdade. Afinal, não se trata apenas de sobreviver ao dia a dia, mas de transformar cada momento em uma oportunidade de crescimento e realização pessoal. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento ruge, a chuva cai pesada, e tudo ao seu redor parece à beira do caos. No entanto, você permanece firme, inabalável, sereno. Essa é a essência do estoicismo, a capacidade de encontrar força interior e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. Mas como alcançar essa serenidade? Como desenvolver a resiliência e a clareza que nos tornam verdadeiramente imparáveis? Hoje, vamos explorar 10 segredos estoicos que não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também se provaram incrivelmente relevantes para os desafios da vida moderna. Seja você alguém que busca equilíbrio emocional, superação de dificuldades ou apenas uma maneira mais significativa de viver, esses ensinamentos oferecem um caminho claro e prático. E se você quer continuar descobrindo formas de se fortalecer e transformar sua mentalidade com os ensinamentos do estoicismo e do desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você encontra insights profundos,
aplicáveis e inspiradores para se tornar a melhor versão de si mesmo. Aperte o botão de inscrição e prepare-se para começar essa jornada transformadora. Controle o que você pode. Ignore o resto. Os estoicos compreendiam que grande parte do sofrimento humano surge da nossa insistência em tentar controlar o incontrolável. É como tentar segurar o vento, um esforço fútil que só traz frustração e cansaço. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, destacou essa verdade ao dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. Em outras palavras, o que realmente nos afeta não é o evento em si, mas a maneira como escolhemos enxergá-lo. Pense na última vez que você se preocupou com algo fora do seu controle. Talvez uma decisão de outra pessoa, o clima em um dia importante ou até mesmo o tráfego que o atrasou. Todo esse estresse e ansiedade fizeram alguma diferença? Provavelmente não. Pelo contrário, só drenaram sua energia e tiraram o foco do que realmente importava. O segredo estoico aqui é simples e transformador. Concentre-se apenas no que está dentro do seu alcance, suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. Imagine o alívio de não carregar o peso do mundo nas costas. Se algo está além do seu controle, aceite-o com serenidade. Essa aceitação não é passividade, é sabedoria. Ela permite que você direcione sua energia para onde ela realmente pode fazer diferença. No fim das contas, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. E isso é tudo o que você precisa para seguir em frente, mesmo em meio às tempestades da vida. 2. A virtude como seu guia. Para os estoicos, a virtude era o coração de uma vida plena e resiliente. Eles acreditavam que a verdadeira força humana não reside no poder, na riqueza ou na fama, mas em 4 pilares essenciais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses valores são como raízes profundas que mantêm a árvore firme, mesmo quando os ventos da adversidade tentam derrubá-la. Agora, pare um momento e pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com meus valores ou apenas reagindo às circunstâncias? Muitas vezes, nos deixamos levar pelas emoções do momento ou pelas pressões externas, esquecendo o que realmente importa. Quando nossas ações são guiadas pela virtude, ganhamos um senso de propósito que transcende as situações passageiras. É como um farol que, mesmo em meio à tempestade, permanece firme, iluminando o caminho. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões com clareza, discernindo o que é certo e importante. A coragem nos dá força para enfrentar desafios, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. A justiça nos orienta a agir com equidade e respeito, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos. E a temperança nos ensina a encontrar equilíbrio, evitando excessos que podem nos desviar do caminho. Quando vivemos de acordo com esses princípios, nos tornamos inabaláveis. As circunstâncias externas podem mudar, as dificuldades podem surgir, mas a virtude é imutável. Ela é a base sólida que nos permite enfrentar qualquer tempestade com dignidade e determinação. E mais do que isso, ela nos dá a confiança de que, não importa o que aconteça, estaremos em paz com as escolhas que fizemos. Afinal, viver com virtude é viver com verdadeira liberdade. 3. Aceite a impermanência. Tudo na vida é passageiro. As alegrias que aquecem seu coração, as dores que parecem intermináveis, as conquistas que o enchem de orgulho e até mesmo os fracassos que pesam em sua mente, tudo flui, como um rio que nunca repete o mesmo percurso. Marco Aurélio, um dos maiores praticantes do estoicismo, capturou essa verdade ao dizer: a vida é como um rio. Nenhuma água passa pelo mesmo lugar 2 vezes. Aceitar a impermanência não é apenas um exercício intelectual, mas uma prática transformadora. É aprender a soltar o que não pode ser mantido e abraçar o presente, não como algo que se possui, mas como algo que se vive. Quando resistimos a essa realidade inevitável, nos prendemos a expectativas, a mágoas ou a desejos que nos impedem de avançar. O apego ao que foi ou ao que poderia ter sido nos rouba o que temos agora, o momento presente. A impermanência, paradoxalmente, é o que dá valor à vida. Saber que nada dura para sempre nos ensina a apreciar os pequenos detalhes: o sorriso de um ente querido, o calor do sol em um dia frio, a satisfação de uma tarefa bem feita. Não se trata de ignorar o passado ou temer o futuro, mas de encontrar equilíbrio entre ambos. O passado serve como aprendizado, o futuro como inspiração, mas o presente é onde tudo acontece. Praticar a aceitação da impermanência também nos liberta do medo do fracasso ou da perda. Afinal, tanto os momentos bons quanto os ruins são transitórios. Se você está enfrentando um desafio agora, lembre-se, ele também passará. E quando o próximo momento chegar, você estará mais forte, mais sábio e mais consciente do valor de cada segundo. Aceitar que nada é permanente não é motivo de tristeza.
É o segredo para viver com gratidão e leveza, navegando pelo rio da vida com serenidade. 4. A prática do autocontrole. Ser imparável não significa agir conforme cada impulso ou emoção que surge, mas sim dominar esses instintos. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em controlar os outros ou as circunstâncias, mas em governar a si mesmo. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia: nenhuma pessoa é livre se não tiver controle sobre si mesma. Essa liberdade interior é o que nos torna resilientes diante das adversidades. Pense em quantas vezes uma reação impulsiva, uma palavra dita no calor do momento ou uma decisão tomada sem reflexão levou a arrependimentos. Agora imagine o oposto. Você, no controle, escolhendo como reagir, mesmo diante das maiores provocações. O autocontrole é a chave para essa força. Ele não reprime nossas emoções, mas nos dá o poder de decidir como canalizá-las. Uma das ferramentas estoicas mais práticas é a pausa consciente. Antes de reagir a uma situação estressante, respire fundo. Essa pequena pausa, que pode durar apenas alguns segundos, é um divisor de águas. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que você escolha uma reação alinhada com seus valores e objetivos. Não é incrível como algo tão simples pode ter tanto impacto? Quando você domina seus desejos e emoções, ninguém pode tirá-lo do caminho que escolheu. Imagine um obstáculo repentino no meio da estrada. O impulso pode ser parar ou reclamar, mas o autocontrole permite que você respire, avalie a situação e encontre uma maneira de seguir em frente. Essa habilidade transforma desafios em oportunidades de crescimento, em vez de motivos para desistir. Praticar o autocontrole é como fortalecer um músculo, exige treino e paciência. Pequenos exercícios no dia a dia, como esperar alguns segundos antes de responder a uma mensagem irritante ou resistir a uma vontade momentânea, constroem a base para um domínio maior de si mesmo. E com o tempo, você perceberá que, ao controlar suas reações, está, na verdade, conquistando sua liberdade. Afinal, ser imparável não é não sentir, mas saber o que fazer com o que você sente. 5. Resiliência diante da adversidade. Para os estoicos, as adversidades não eram vistas como inimigas a serem evitadas, mas como oportunidades únicas para crescer e se fortalecer. Epicteto dizia: as dificuldades revelam o caráter. É nos momentos de maior desafio que nossa verdadeira essência é colocada à prova. Quando tudo está tranquilo, é fácil parecer virtuoso, mas é diante das tempestades que mostramos quem realmente somos. Imagine que cada obstáculo em sua vida seja como um peso em uma academia. No início, levantar esse peso pode parecer impossível, mas, com prática e esforço, você se torna mais forte. Da mesma forma, cada dificuldade enfrentada, cada decepção superada, é uma chance de moldar seu caráter e construir a resiliência. Em vez de perguntar por que algo aconteceu com você, os estoicos nos encorajam a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para me tornar melhor? Essa perspectiva transforma completamente a maneira como encaramos os problemas. Um contratempo no trabalho deixa de ser uma derrota e se torna uma lição sobre paciência ou adaptabilidade. Um conflito pessoal não é apenas uma fonte de estresse, mas uma chance de praticar a empatia e a comunicação. Ao enxergar as adversidades como mestres disfarçados, você começa a valorizar até mesmo os momentos difíceis como parte do seu crescimento. Os estoicos também acreditavam que as adversidades têm um papel essencial na vida porque nos preparam para futuros desafios. Assim como um guerreiro treina em tempos de paz para estar pronto para a batalha, você, ao enfrentar os obstáculos com coragem e resiliência, se fortalece para o que está por vir. Não se trata de ignorar a dor ou minimizar as dificuldades, mas de encará-las com a certeza de que elas têm um propósito. Lembre-se, não são os desafios que definem você, mas a maneira como você os enfrenta. Quando algo der errado, e inevitavelmente dará, respire fundo, encare a situação de frente e pergunte: como posso usar isso para crescer? A resposta nem sempre será óbvia ou imediata, mas com o tempo, você perceberá que cada adversidade superada é um tijolo a mais na construção de uma vida inabalável. Afinal, a resiliência não é apenas suportar as tempestades, mas aprender a dançar na chuva. 6. Da morte como conselheira. Para muitos, pensar na morte é desconfortável, quase um tabu. Mas para os estoicos, ela era uma aliada, uma conselheira que oferecia perspectiva e sabedoria. Eles chamavam essa prática de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. À primeira vista, pode parecer mórbido, mas, na verdade, é profundamente libertador. Reconhecer a finitude da vida não nos paralisa. Pelo contrário, nos desperta para o que realmente importa.
Imagine se você soubesse que hoje é seu último dia. O que faria? Quais arrependimentos pesariam em seus ombros? A prática do Memento Mori nos convida a fazer essas perguntas agora, enquanto ainda temos tempo para agir. Ela nos lembra que o relógio da vida está sempre correndo, e que cada momento é precioso demais para ser desperdiçado com preocupações triviais, procrastinação ou ressentimentos. Marco Aurélio, em suas reflexões, dizia: "Você pode deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz. Diz e pensa." Essa frase não é um alerta de medo, mas um chamado à ação. Saber que o tempo é limitado traz urgência para nossos sonhos e clareza para nossas prioridades. De repente, as distrações do dia a dia perdem importância, e o que realmente importa, amar, aprender, criar, viver, assume o centro do palco. Além disso, Memento Mori nos ajuda a enfrentar o medo da morte de forma mais serena. Quando aceitamos que ela faz parte da vida, paramos de evitá-la e começamos a usá-la como um lembrete para viver plenamente. Afinal, a morte não é o oposto da vida, mas uma parte essencial dela. É o limite que dá forma e significado ao tempo que temos. A grande pergunta que os estoicos nos deixam é: o que você faria hoje se soubesse que amanhã não existe? Talvez você priorizasse passar tempo com quem ama, buscar um sonho adiado ou simplesmente apreciar os pequenos momentos, o calor do sol, o som da chuva, o riso de uma criança. Não precisamos de um prazo final para começar a viver com propósito. O segredo está em agir agora, com plena consciência de que cada dia é uma oportunidade única. Ao incorporar Memento Mori à sua vida, você não só aprende a aceitar a mortalidade, mas também a valorizar intensamente a vida. Cada respiração, cada escolha, cada encontro se torna parte de algo maior. E, assim, a morte deixa de ser um fardo e se transforma em um lembrete gentil de que o tempo é curto demais para não vivermos de verdade. 7. Não tema o julgamento alheio. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros poderiam pensar? Essa preocupação constante com a opinião alheia é uma prisão invisível, mas muito real. Marco Aurélio, em sua sabedoria, escreveu: "Pare de temer o que os outros pensam. Eles estão tão ocupados com suas próprias vidas que mal têm tempo para pensar em você." Essa verdade simples pode libertar você de um dos maiores pesos emocionais que carregamos: o medo do julgamento. A realidade é que, na maior parte do tempo, as pessoas estão ocupadas demais com seus próprios desafios e inseguranças para se preocuparem com você. O que pode parecer um erro imperdoável aos seus olhos provavelmente será esquecido pelos outros em minutos. Essa percepção não é um convite à negligência ou indiferença, mas sim uma oportunidade de viver de forma mais autêntica, guiado pelos seus próprios princípios e não pelas expectativas de terceiros. Quando você vive buscando agradar os outros, sacrifica uma parte de si mesmo. Perde autenticidade, liberdade e, muitas vezes, até a chance de explorar seu potencial. Os estoicos ensinavam que a única opinião que realmente importa é a sua, baseada nos seus valores e na sua integridade. Pergunte-se: estou agindo de acordo com o que acredito ou apenas tentando ser aceito? Essa reflexão é crucial para recuperar o controle sobre suas escolhas. Liberar-se do medo do julgamento não significa ser insensível ou ignorar as críticas construtivas. Pelo contrário, significa distinguir entre feedback útil, que pode ajudá-lo a crescer, e opiniões irrelevantes, baseadas em expectativas externas que nada têm a ver com você. Viver de acordo com os próprios princípios não é apenas um ato de coragem, mas também de profundo respeito por si mesmo. Imagine como seria sua vida se você não se preocupasse com o que os outros pensam. Você provavelmente se arriscaria mais, diria sim para oportunidades que o intimidam e não para compromissos que não ressoam com seu coração. Esse é o poder de se libertar do peso da opinião alheia. Você ganha espaço para ser quem realmente é e vive com uma leveza que não pode ser tirada por ninguém. Lembre-se, as pessoas vão opinar de qualquer maneira, mas só você pode decidir se essas opiniões terão poder sobre sua vida. Escolha a liberdade. Viva para agradar a si mesmo, respeitando seus valores e princípios. Porque, no final das contas, a única pessoa que estará com você em todos os momentos é você mesmo. E é com sua consciência que você deve estar em paz. 8. Gratidão como escudo mental. Mesmo nos momentos mais desafiadores, os estoicos tinham uma prática poderosa: a gratidão. Para eles, a vida sempre oferece algo pelo qual podemos ser gratos, mesmo nos dias mais sombrios. Essa prática não era apenas um exercício de otimismo, mas uma estratégia profunda para fortalecer a mente contra as adversidades e manter o equilíbrio emocional. Imagine enfrentar um dia cheio de contratempos, em que tudo parece dar errado. Em vez de sucumbir à frustração, os estoicos nos convidam a perguntar: o que nesse dia ainda merece meu agradecimento?
Talvez tenha sido um sorriso inesperado, uma lição aprendida em meio ao caos ou até mesmo o simples fato de você ter chegado ao final do dia. Essa reflexão nos ajuda a mudar o foco do que está faltando para o que está presente, criando um espaço mental mais positivo e resiliente. A gratidão, na visão estoica, é um escudo mental que protege contra o ressentimento, a insatisfação e o pessimismo. Quando cultivada regularmente, ela não apenas muda a maneira como enxergamos os eventos da vida, mas também fortalece nossa capacidade de lidar com eles. Ao agradecer, reconhecemos que, mesmo em meio às dificuldades, ainda há beleza e aprendizado. Esse hábito cria uma perspectiva mais equilibrada e nos ensina a valorizar até mesmo os pequenos momentos. Além disso, a prática da gratidão nos conecta ao momento presente. Em um mundo tão cheio de distrações e pressões, parar para agradecer nos lembra que a felicidade não está em algo distante, mas nas pequenas coisas que já fazem parte da nossa vida. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o que você tem, desejando o que não tem." Essa frase é um lembrete de que a gratidão não apenas nos protege da insatisfação, mas também nos ensina a viver com plenitude o que já possuímos. Que tal experimentar esse poder transformador? Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para se perguntar: o que hoje merece meu agradecimento? Você perceberá que, mesmo nos dias difíceis, há sempre algo a valorizar. Pode ser uma conversa significativa, um gesto de bondade ou até mesmo a oportunidade de recomeçar amanhã. A gratidão não é apenas uma emoção passageira, é uma habilidade que fortalece a mente e enriquece a alma. Ela nos lembra que, enquanto houver algo pelo qual agradecer, haverá também algo pelo qual viver. E assim, dia após dia, a gratidão nos transforma em pessoas mais fortes, mais presentes e, acima de tudo, mais humanas. 9. Visualize o pior para se preparar para o melhor. Os estoicos tinham uma técnica fascinante chamada premeditatio malorum, ou meditação sobre os males. À primeira vista, pode parecer um exercício de pessimismo, mas é exatamente o oposto. Essa prática é uma forma de preparação mental, uma estratégia para fortalecer a mente diante das incertezas da vida. Afinal, como você pode ser pego de surpresa se já se preparou para o inesperado? Imagine dedicar alguns minutos para refletir sobre os piores cenários possíveis que poderiam ocorrer em uma situação importante da sua vida. Perder um emprego, enfrentar um conflito com um ente querido ou lidar com uma emergência financeira. Ao visualizar esses cenários, você não está se entregando ao medo, mas aprendendo a enfrentá-lo. O segredo está em se perguntar: como eu reagiria a isso? Quais recursos internos e externos eu poderia usar para lidar com essa situação? Essa reflexão transforma a incerteza em um terreno mais familiar, e o desconhecido deixa de ser tão assustador. Essa técnica não apenas prepara você mentalmente, mas também oferece clareza sobre o que realmente importa. Quando visualizamos o pior, percebemos que muitas das coisas que tememos não são tão intransponíveis quanto parecem. Mais importante, aprendemos que mesmo cenários mais desafiadores podem ser enfrentados com calma, estratégia e força interior. Marco Aurélio praticava premeditatio malorum regularmente e acreditava que estar pronto para o pior permitia viver com mais tranquilidade. Ele dizia: você não deve esperar que os eventos aconteçam como deseja, mas sim desejar que eles aconteçam como acontecem, e então ficará bem. Essa mentalidade, longe de ser resignação, é uma forma de dominar as circunstâncias ao invés de ser dominado por elas. Além disso, essa prática nos ensina a valorizar mais profundamente o que temos no presente. Ao imaginar a perda de algo ou alguém importante, compreendemos o quanto essas coisas realmente significam para nós. Essa consciência cria uma conexão mais forte com o presente e nos incentiva a viver de forma mais plena. Quando você se prepara para o pior, nada pode surpreendê-lo. Você se torna resiliente, proativo e menos vulnerável ao pânico ou à paralisação. O inesperado deixa de ser um inimigo, pois você já o encarou em sua mente e planejou sua resposta. E o melhor de tudo, quando as coisas não saem tão mal quanto você imaginou, e, muitas vezes, não saem, você percebe o quanto é mais forte e capaz do que pensava. A premeditatio malorum é, portanto, um convite para encarar a vida com coragem e clareza, sabendo que os desafios são inevitáveis, mas que a preparação e a resiliência sempre estarão ao seu alcance. Afinal, como dizem os estoicos, aquele que está preparado nunca será pego de surpresa. 10. Ação acima de palavras. Para os estoicos, as palavras têm pouco valor se não forem acompanhadas de ações. Falar sobre princípios, sonhos e intenções é simples. Vivê-los é o verdadeiro desafio. Sêneca, com sua sabedoria prática, nos lembra: não fale de como deve ser uma pessoa boa. Seja uma. Essa frase encapsula o cerne do estoicismo,
a importância de transformar o discurso em prática, de converter ideais em comportamentos reais. Muitas vezes, somos consumidos pelo planejamento, pela busca de perfeição ou pelo medo de falhar, o que nos leva a adiar a ação. Promessas e intenções ficam apenas no papel, enquanto o tempo passa. Os estoicos, no entanto, nos ensinam que o progresso não está em grandes declarações, mas em pequenos passos consistentes. A verdadeira força não é planejada, mas vivida, e cada dia oferece uma nova chance de demonstrá-la. Agir não significa ignorar a reflexão ou a preparação, mas sim evitar que o excesso de análise paralise o movimento. Como Marco Aurélio escreveu, pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa e seja uma. Isso implica começar agora, com o que você tem, onde está. Não há momento perfeito, há apenas o momento presente. Imagine a diferença que pequenos atos podem fazer em sua vida. Um único passo em direção a um objetivo, uma decisão alinhada aos seus valores ou um gesto de bondade não planejado. Cada uma dessas ações, por menor que pareça, cria um impacto real e cumulativo. Elas moldam seu caráter, reforçam sua confiança e aproximam você dos seus objetivos de maneira concreta. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está na prática diária. Não importa quantos livros você leia ou quantas teorias você conheça. Se essas ideias não se manifestarem em suas ações, permanecem vazias. Viver estoicamente é um exercício constante de alinhamento entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. Seja na busca por seus sonhos ou na superação de desafios, lembre-se, é melhor agir imperfeitamente do que permanecer inerte à espera da perfeição. A cada dia, dê um passo, por menor que seja. Cada ação é uma vitória, um movimento em direção à pessoa imparável que você deseja se tornar. Como os estoicos nos ensinam, a ação não apenas define quem somos, mas também cria o mundo em que queremos viver. O estoicismo não é apenas uma filosofia, é um manual de vida para se tornar imparável. Cada um desses segredos é uma ferramenta que você pode usar para enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e viver uma vida plena e significativa. Lembre-se, a força não está em evitar as tempestades, mas em enfrentá-las com coragem e serenidade. Agora é sua vez. Qual desses segredos você começará a aplicar? Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços para melhorar, algo parece sempre te puxar para trás? Como se houvesse um peso invisível que te impede de avançar, mesmo quando tudo parece estar em ordem? Talvez você até tenha notado que certas atitudes ou comportamentos se repetem como um ciclo vicioso, minando sua paz e deixando a sensação de que está constantemente andando em círculos. Quantas vezes você já se pegou preso em hábitos que, ao invés de te fortalecer, te sabotam? Esses padrões podem parecer inofensivos à primeira vista, mas, ao longo do tempo, cobram um preço alto. Relacionamentos começam a se desgastar, sua saúde física e mental se deteriora, e sua mente permanece inquieta, sempre em busca de algo que parece estar fora de alcance. É um ciclo silencioso, mas implacável, que consome sua energia e rouba sua serenidade. Hoje, quero te apresentar uma perspectiva diferente, baseada na sabedoria dos estoicos, uma filosofia que sobrevive há séculos por sua clareza e profundidade. Ao longo deste vídeo, você descobrirá 10 hábitos que os estoicos acreditavam que devemos deixar silenciosamente para trás. Esses hábitos não apenas impedem nosso progresso, mas nos afastam da clareza, do propósito e do equilíbrio que tanto buscamos. Como dizia Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, seja rigoroso consigo mesmo, mas indulgente com os outros. Essa frase nos lembra que a mudança verdadeira começa dentro de nós. Ao abandonar esses hábitos prejudiciais, podemos transformar nossa maneira de viver, encontrar serenidade em meio ao caos e cultivar uma força interna que nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e sabedoria. Portanto, continue comigo, porque se você sente que é hora de deixar para trás o que não te serve mais, essas lições estoicas podem ser o ponto de partida para uma vida mais leve e significativa. Antes de começarmos, ouça com atenção essa história. João, um homem de 42 anos, era conhecido por ser extremamente generoso e prestativo. No trabalho, era o primeiro a aceitar tarefas extras, mesmo quando sabia que isso significava sacrificar suas noites. Entre os amigos, sempre estava disposto a ajudar, mesmo quando isso implicava cancelar planos pessoais. Em casa, sua família se acostumara a vê-lo priorizar as necessidades dos outros, deixando de lado suas próprias vontades. Por fora, João parecia ser alguém confiável e altruísta, mas, por dentro, ele se sentia cada vez mais exausto e vazio. A verdade é que João não fazia isso por pura generosidade. Ele tinha um medo silencioso de desapontar as pessoas. Dizer não parecia carregar um peso insuportável.
No entanto, cada sim dito contra sua vontade o afastava ainda mais de si mesmo. Certa noite, após um dia especialmente desgastante, João encontrou um exemplar de Meditações de Marco Aurélio em sua estante. Ele começou a folhear sem muitas expectativas, até que uma frase prendeu sua atenção. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa sentença ecoou em sua mente. Ele percebeu que, por muito tempo, seus pensamentos tinham sido dominados por crenças autossabotadoras. Ele acreditava que só seria valorizado se atendesse às expectativas dos outros, mesmo que isso o esgotasse. Foi como um despertar. João começou a observar seus hábitos e percebeu que muito do que fazia era movido pelo medo, e não por uma escolha consciente. Lentamente, ele decidiu mudar. Não foi algo drástico nem uma revolução em sua rotina, mas pequenas renúncias estratégicas. Ele começou a dizer não com mais frequência, sempre com gentileza, mas sem culpas. Passou a priorizar momentos de descanso e a refletir antes de assumir novas responsabilidades. Com o tempo, João sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. As pessoas ao seu redor notaram a diferença, mas não de forma negativa. Ele continuava sendo um amigo confiável, um colega de trabalho dedicado e um pai presente, mas agora sem se sobrecarregar. A moral dessa história é simples, mas profunda. Às vezes, mudar sua vida não exige grandes revoluções, mas o abandono silencioso de hábitos que não servem mais. Pequenas renúncias, feitas com intenção e propósito, podem trazer uma transformação poderosa. Afinal, como João descobriu, a verdadeira paz começa na qualidade dos pensamentos que escolhemos alimentar. Se você também quer descobrir como pequenas mudanças podem transformar sua vida, inscreva-se agora no canal e venha comigo nessa jornada de sabedoria e equilíbrio. 1. Buscar controle absoluto. Você já parou para pensar em como o desejo de controlar tudo à sua volta pode ser exaustivo? Tentar antecipar cada detalhe, prever cada resultado e manipular as circunstâncias para que tudo saia exatamente como planejado pode parecer uma maneira de evitar problemas. Mas, na realidade, isso só aumenta a ansiedade e o desgaste emocional. A verdade é que quanto mais nos esforçamos para controlar o incontrolável, mais percebemos nossa limitação e ficamos frustrados. Os estoicos, há séculos, já apontavam o caminho para escapar desse ciclo. Eles nos ensinam a diferenciar o que está dentro do nosso controle e o que não está. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que existem duas categorias de coisas na vida: aquelas que podemos controlar, como nossas escolhas, atitudes e reações, e aquelas que estão fora do nosso alcance, como as ações dos outros, o clima ou os eventos inesperados. Quando focamos nossa energia no que podemos influenciar, eliminamos boa parte do estresse desnecessário. Imagine que você está navegando em um barco. Você pode ajustar as velas, determinar o rumo e manter a embarcação estável, mas nunca poderá controlar o vento ou as ondas. Gastar sua energia tentando mudar algo que está fora do seu alcance é o equivalente a lutar contra a maré. Você apenas se desgasta e não sai do lugar. Porém, ao aceitar o vento como ele é e ajustar suas ações conforme as circunstâncias, você encontra maneiras mais sábias de seguir em frente. O controle absoluto é uma ilusão que aprisiona. A aceitação, por outro lado, liberta. Isso não significa resignar-se ou desistir de seus objetivos, mas sim agir com clareza e foco nas áreas onde sua influência pode realmente fazer diferença. Quando você abre mão dessa necessidade de controle total, descobre uma nova forma de viver, onde as surpresas da vida não são mais fontes de frustração, mas oportunidades para crescer e se adaptar. Portanto, da próxima vez que sentir que o caos está tomando conta, pergunte a si mesmo: isso está realmente sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e siga em frente com serenidade. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a tranquilidade vem quando você deixa de lado o que está fora do seu poder. 2. Procrastinar decisões importantes. Adiar o que precisa ser feito hoje é como carregar uma mochila cheia de pedras em um caminho que só fica mais íngreme. Cada decisão postergada acumula peso no presente e rouba a tranquilidade do seu futuro. É uma armadilha silenciosa, porque, no momento, a procrastinação parece inofensiva, uma escolha confortável de resolver isso depois. Mas o depois chega, e com ele, a pressão, a culpa e o estresse de ter deixado algo vital para trás. Os estoicos nos ensinam a enxergar o tempo como um recurso finito e valioso. Epicteto, em sua sabedoria, nos alerta: primeiro diga a si mesmo que você será. Depois, faça o que deve ser feito. Ele nos convida a alinhar nossas ações com nossos objetivos. Afinal, como podemos esperar alcançar algo significativo se não damos o primeiro passo no momento certo? Imagine alguém que sabe que precisa mudar de emprego,
cuidar da saúde ou ter uma conversa difícil com um ente querido, mas continua adiando. Quanto mais essa decisão é postergada, mais ela cresce como uma sombra, consumindo energia mental e trazendo ansiedade. A procrastinação cria a ilusão de que estamos evitando desconforto, mas, na verdade, estamos apenas adiando a solução, tornando o problema ainda maior. Os estoicos acreditavam que a ação no presente é a chave para uma vida equilibrada. Agir agora, mesmo que de forma imperfeita, é melhor do que esperar pelo momento ideal, que muitas vezes nunca chega. Quando adiamos decisões importantes, não estamos apenas atrasando os resultados, estamos sabotando a oportunidade de crescer e de encontrar serenidade ao resolver o que nos incomoda. Da próxima vez que sentir a tentação de procrastinar, pergunte a si mesmo: essa decisão que estou adiando é algo que o meu futuro vai agradecer por ter resolvido hoje? Se a resposta for sim, lembre-se de que a tranquilidade começa com a coragem de agir. A procrastinação é o inimigo da paz, mas a ação, mesmo pequena, é o primeiro passo para a liberdade. Como Marco Aurélio nos lembra, você tem o poder de fazer o que é certo. Faça-o agora. 3. Reagir impulsivamente. A raiva é como um fogo. Pode começar pequeno, mas rapidamente se espalha e consome tudo ao seu redor, incluindo você. Quando reagimos impulsivamente, permitimos que nossas emoções assumam o controle, muitas vezes causando estragos que não podem ser desfeitos. E o mais interessante, na maioria das vezes, o dano maior é para quem sente a raiva, não para quem a provocou. Os estoicos entendiam o perigo das reações impulsivas e acreditavam que a calma era um sinal de verdadeira força. Para eles, as emoções intensas, como a raiva, não são inerentemente ruins, mas agir sob sua influência, sem reflexão, é o que leva ao arrependimento. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase nos lembra que, mesmo quando não controlamos os eventos externos, sempre temos o poder de escolher nossa resposta. Imagine uma situação cotidiana. Você está preso no trânsito e alguém te corta de forma brusca. A reação instintiva pode ser buzinar, gritar ou até mesmo devolver a provocação. Mas o que isso realmente resolve? Além de aumentar o estresse, a reação impulsiva apenas reforça o ciclo de frustração. Agora, pense em uma abordagem estoica. Respirar fundo, refletir por um momento e deixar o incidente passar. Em vez de alimentar o fogo, você escolhe apagar a chama antes que ela cresça. Cultivar a calma é um exercício de disciplina e autodomínio. Não significa ignorar seus sentimentos ou se tornar apático, mas sim criar um espaço entre o estímulo e a resposta, onde você pode pensar e agir de forma consciente. A raiva, quando dominada, pode se transformar em energia para resolver problemas de forma mais eficaz, sem prejudicar você ou os outros. Lembre-se de que reagir impulsivamente não apenas rouba sua paz, mas muitas vezes prejudica relacionamentos e oportunidades. A próxima vez que sentir o calor da raiva subindo, pergunte a si mesmo: minha reação vai melhorar essa situação ou apenas piorá-la? E, se possível, adie sua resposta até que a emoção tenha passado. Como Marco Aurélio aconselhava, a melhor vingança é não se tornar como eles. Cultive a calma e descubra que a verdadeira força está em manter o controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora dele. 4. Comparar-se aos outros. A comparação é como uma sombra que nos segue, obscurecendo nossas conquistas e sugando nossa alegria. Ao nos medirmos constantemente pelos padrões, conquistas ou aparências de outras pessoas, acabamos nos esquecendo do valor único que carregamos. Essa prática, tão comum e instintiva, é muitas vezes uma fonte de frustração, insegurança e insatisfação. Afinal, como podemos encontrar paz interior se estamos sempre olhando para o que os outros têm ou são? Os estoicos entendiam o impacto destrutivo da comparação e nos convidavam a voltar o olhar para dentro. Em vez de medir nosso progresso pelos outros, deveríamos nos concentrar em quem éramos ontem e em quem queremos nos tornar. Epicteto dizia: não busque ser superior aos outros, mas sim superior a si mesmo. Essa sabedoria nos lembra que a verdadeira competição é interna, uma jornada de autodesenvolvimento e melhoria contínua. Imagine que você está em uma corrida. Se passar o tempo todo olhando para o lado, tentando medir sua velocidade pela dos outros, provavelmente vai tropeçar ou perder o foco. O mesmo acontece na vida. A comparação nos distrai do que realmente importa, nosso próprio crescimento. Cada pessoa está em um caminho diferente, com desafios, vantagens e aprendizados únicos. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar uma árvore com um rio. Ambos têm seus próprios ritmos e formas de beleza, mas jamais poderão ser iguais. Além disso, a comparação frequentemente distorce a realidade. Quando vemos as conquistas ou os momentos de felicidade de alguém,
Geralmente estamos olhando apenas para a superfície, sem entender o contexto, as dificuldades ou os sacrifícios envolvidos. Isso cria uma percepção irreal e, muitas vezes, nos faz desvalorizar o que já temos. Da próxima vez que se pegar comparando-se a alguém, pergunte a si mesmo: estou focando no que realmente importa para mim ou no que parece importante para os outros? Reoriente sua atenção para suas próprias metas e valores. Celebre suas pequenas vitórias e reconheça o progresso, mesmo que ele seja lento. Lembre-se de que a verdadeira felicidade não vem de ser melhor que os outros, mas de ser a melhor versão de si mesmo. Como Marco Aurélio nos ensina, olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela sempre pode borbulhar, se você cavar. Cultive o hábito de apreciar sua jornada, e você descobrirá que, ao abandonar a comparação, abre espaço para a gratidão e para uma felicidade mais genuína. 5. Falar mais do que ouvir. Vivemos em uma sociedade onde falar, opinar e ser ouvido parecem ser as maiores provas de relevância. Mas, será que falar mais nos torna realmente mais sábios ou nos ajuda a entender o mundo à nossa volta? Para os estoicos, o silêncio era uma força poderosa, uma ferramenta essencial para a introspecção e para a compreensão verdadeira. Falar menos e ouvir mais não é apenas um sinal de respeito ao outro, mas também uma forma de cultivar sabedoria. Afinal, como podemos aprender algo novo se estamos sempre ocupados preenchendo o espaço com nossas próprias palavras? Os estoicos acreditavam que, ao ouvir com atenção, não apenas entendemos melhor os outros, mas também aprendemos a entender a nós mesmos. Epicteto nos lembra: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Esse equilíbrio é a chave para interações mais significativas e para a construção de relacionamentos baseados na empatia e na compreensão mútua. Falar mais do que ouvir muitas vezes nasce de uma necessidade de afirmação ou de provar nosso valor. Queremos ser vistos, ouvidos e reconhecidos, mas, ironicamente, ao monopolizar as conversas, acabamos perdendo a oportunidade de criar conexões genuínas. Quando falamos sem pausa, podemos deixar passar nuances importantes, como os sentimentos e as intenções do outro, além de nos afastarmos da possibilidade de aprender com diferentes perspectivas. O silêncio, por outro lado, não é um sinal de fraqueza ou submissão, mas de força e autocontrole. Ele permite que você observe, reflita e escolha as palavras certas no momento certo. Não se trata de evitar falar, mas de falar com propósito. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas discutindo. Aquele que escuta pacientemente, observa e espera o momento certo para contribuir será muitas vezes o mais respeitado. Da próxima vez que sentir a tentação de interromper ou monopolizar uma conversa, pergunte a si mesmo: estou ouvindo para entender ou apenas esperando minha vez de falar? Faça uma pausa, ouça com intenção, e veja como isso transforma suas interações. Como Marco Aurélio dizia, permaneça calado muitas vezes, mas fale apenas quando for necessário, e então, com poucas palavras. Cultivar o hábito de ouvir mais não apenas melhora seus relacionamentos, mas também fortalece sua mente, trazendo clareza, sabedoria e a habilidade de ver o mundo com mais profundidade. O silêncio, afinal, é uma ferramenta poderosa para quem busca compreender, aprender e crescer. 6. Culpar circunstâncias externas. Culpar as circunstâncias externas é um hábito comum, mas que nos aprisiona em um ciclo de impotência. Quando algo dá errado, é tentador apontar o dedo para o mundo. Foi o trânsito que me atrasou, meu chefe não me dá oportunidades. Se as coisas fossem diferentes, minha vida seria melhor. Embora essas justificativas possam até trazer um alívio momentâneo, elas nos afastam do poder que temos de moldar nossas vidas. Para os estoicos, os eventos em si são neutros. O que lhes dá significado é a forma como os interpretamos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa visão estoica nos convida a assumir responsabilidade pela nossa percepção e reação diante do que acontece. Afinal, as circunstâncias podem não estar sob nosso controle, mas nossa atitude diante delas sempre está. Imagine que você enfrenta um dia difícil no trabalho. Você pode se concentrar no problema e culpar o ambiente, os colegas ou até mesmo a sorte por sua insatisfação. Ou pode olhar para dentro e se perguntar: o que posso fazer para melhorar essa situação? Ao mudar a perspectiva, você transforma um momento de frustração em uma oportunidade de crescimento. Culpar as circunstâncias externas nos coloca em uma posição de vítima, enquanto assumir responsabilidade nos devolve o controle. Isso não significa que você deve se culpar por tudo ou ignorar os desafios reais, mas sim reconhecer que, mesmo em situações adversas, há algo que você pode fazer. Seja ajustando sua mentalidade, mudando sua abordagem ou até decidindo se afastar de algo que não está mais alinhado com seus valores.
Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa força está na aceitação de que nem tudo depende de nós, mas que temos a capacidade de responder aos desafios com coragem e sabedoria. Da próxima vez que se sentir tentado a culpar as circunstâncias, faça uma pausa e reflita: como posso agir de forma diferente diante dessa situação? Essa simples pergunta muda o foco do problema para a solução, trazendo clareza e empoderamento. Assumir responsabilidade pela sua vida não é apenas uma atitude estoica, mas um passo essencial para alcançar a paz interior e viver com propósito. 7. Alimentar o medo do fracasso. O medo do fracasso é como uma corrente invisível que nos mantém parados, mesmo quando sabemos que precisamos avançar. Quantas vezes você já hesitou em iniciar algo novo, tomar uma decisão importante ou perseguir um sonho, simplesmente porque o risco de errar parecia grande demais? Esse medo, embora natural, pode se tornar uma prisão que limita nossas possibilidades. Para os estoicos, o fracasso não era algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Errar faz parte do processo de crescer, e evitar erros a todo custo é o mesmo que evitar viver plenamente. Epicteto nos ensina: a dificuldade nos mostra quem somos realmente. O fracasso, portanto, é como um espelho, ele reflete nossas fraquezas, mas também revela onde podemos nos fortalecer. Imagine alguém que tem um grande talento ou uma ideia brilhante, mas nunca coloca isso em prática porque está aterrorizado com a possibilidade de falhar. Esse medo transforma potencial em estagnação. Por outro lado, pense em todas as grandes conquistas da história. Nenhuma delas aconteceu sem tentativas frustradas pelo caminho. O fracasso não é o fim da jornada, mas uma parte inevitável dela. Os estoicos também nos convidam a adotar uma perspectiva mais ampla sobre o fracasso. Marco Aurélio dizia: quando você se levanta após um tombo, isso já é uma vitória. O verdadeiro problema não é errar, mas desistir de tentar. Quando enfrentamos nossos medos e abraçamos a possibilidade de falhar, damos a nós mesmos a chance de crescer e de descobrir nossa verdadeira força. O medo do fracasso também nasce de uma preocupação excessiva com a opinião dos outros. Muitas vezes, não é o erro em si que nos assusta, mas o julgamento que imaginamos que ele trará. Porém, ao adotar uma mentalidade estoica, aprendemos a focar no que está sob nosso controle, nosso esforço, dedicação e aprendizado, e a deixar de lado o que é externo, como aprovação ou crítica alheia. Da próxima vez que o medo do fracasso aparecer, pergunte a si mesmo: e se eu errar, o que realmente acontecerá? O que posso aprender com isso? Você perceberá que, na maioria das vezes, o medo é maior do que o impacto real do erro. Afinal, o fracasso é apenas um professor disfarçado, e cada lição que ele nos dá nos aproxima mais da sabedoria e do sucesso. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente, apesar dele. Abrace o fracasso como parte da jornada e descubra que ele não é o inimigo, mas um aliado poderoso no caminho do crescimento. 8. Negligenciar o autocuidado. Negligenciar o autocuidado é como ignorar a manutenção de uma ferramenta essencial. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a falhar. Sua mente e seu corpo são os instrumentos que você utiliza para viver, trabalhar, amar e alcançar seus objetivos. Se não os trata com o respeito e a atenção que merecem, os resultados podem ser exaustão, doenças e um senso constante de desequilíbrio. Os estoicos reconheciam a importância de cuidar de si mesmo como parte de uma vida virtuosa. Epicteto nos lembra que somos responsáveis por tudo que está dentro do nosso controle. Isso inclui a maneira como tratamos nosso corpo e nossa mente. Ao negligenciá-los, não apenas prejudicamos nossa saúde, mas também limitamos nossa capacidade de agir com sabedoria e propósito no mundo. O autocuidado não é um luxo ou um sinal de fraqueza, mas uma prática essencial para uma vida plena. Isso inclui descanso adequado, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e momentos de introspecção para recarregar a mente. Imagine um agricultor que trabalha incansavelmente para colher frutos, mas nunca rega a terra ou descansa o solo. Com o tempo, a terra se torna infértil, incapaz de produzir. O mesmo acontece conosco quando ignoramos nossas próprias necessidades. Negligenciar o autocuidado muitas vezes surge da crença equivocada de que estar ocupado é sinônimo de produtividade e valor. Mas os estoicos nos ensinam que a qualidade do que fazemos é muito mais importante do que a quantidade. E para alcançar essa qualidade, precisamos de um corpo forte e uma mente clara. Marco Aurélio dizia: cuidar de si mesmo é parte do dever para consigo e para com o mundo. Autocuidado também significa reservar tempo para se conhecer melhor, entender suas emoções e refletir sobre suas ações. Esses momentos de pausa são fundamentais para alinhar suas escolhas com seus valores e metas,
evitando decisões impulsivas ou desgastantes. Da próxima vez que sentir que está colocando tudo e todos à frente de suas próprias necessidades, lembre-se, você só pode dar o melhor de si ao mundo se estiver bem consigo mesmo. Respeite seu corpo com descanso e movimento, alimente-o com nutrição adequada e cultive sua mente com silêncio e reflexão. O autocuidado não é egoísmo, é sabedoria. Afinal, como os estoicos nos ensinam, viver com virtude e propósito começa pelo cuidado com aquilo que nos sustenta, nós mesmos. Quando você cuida do seu corpo e da sua mente, está se preparando para enfrentar os desafios da vida com mais equilíbrio, força e clareza. 9. Ressentir-se do passado. Ressentir-se do passado é como carregar uma bagagem pesada em uma viagem que exige leveza. As mágoas, os arrependimentos e as ofensas que escolhemos guardar consomem nossa energia, ocupam espaço em nossa mente e nos impedem de viver plenamente o presente. É como segurar um carvão quente na expectativa de lançá-lo em alguém. Enquanto esperamos a oportunidade de retribuir a dor, somos nós quem nos queimamos. Os estoicos ensinavam que, para viver com serenidade, precisamos nos libertar do que já passou. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas ao valor que você dá a ela. Essa lição nos lembra que o passado em si é neutro. O peso que ele carrega depende de como escolhemos interpretá-lo e de quanto tempo estamos dispostos a deixá-lo influenciar nossas vidas. Ressentir-se do passado muitas vezes significa reviver continuamente a dor de uma situação que não pode ser mudada. É um ciclo destrutivo que nos prende a momentos de sofrimento, impedindo-nos de avançar. Imagine que você está tentando caminhar por uma estrada longa, mas cada ressentimento do passado é como uma pedra que você coloca em sua mochila. Quanto mais pedras carrega, mais difícil se torna a jornada. Libertar-se desse peso não é esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas aceitar que o passado não pode ser alterado. É um ato de coragem e autocuidado. Perdoar, seja os outros ou a si mesmo, não é justificar erros, mas liberar a energia que essas mágoas consomem. É permitir-se seguir em frente, deixando o espaço necessário para viver o presente e construir um futuro mais leve. Além disso, guardar ressentimentos é permitir que os erros ou ações de outros continuem a ter poder sobre você. Quando você escolhe soltar essas mágoas, recupera o controle sobre sua própria vida. É um passo essencial para alcançar a paz interior e viver de acordo com os valores estoicos de virtude e equilíbrio. Da próxima vez que o ressentimento tentar dominar seus pensamentos, pergunte-se: o que estou ganhando ao carregar isso comigo? E lembre-se, você não pode mudar o passado, mas pode mudar como ele afeta o seu presente. Como Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Libere o peso. Deixe as mágoas no passado, onde elas pertencem, e abra espaço para viver uma vida mais livre e significativa. A verdadeira força está em soltar o que não te serve mais. 10. Esperar pela perfeição. Esperar pela perfeição é como tentar alcançar o horizonte. Quanto mais você caminha, mais ele parece se afastar. A busca pela perfeição pode parecer um ideal nobre, mas, na prática, ela frequentemente nos paralisa. Em vez de avançarmos com o que temos, ficamos presos à espera do momento ideal, das condições perfeitas ou de um estado de preparo que nunca chega. Enquanto isso, a vida segue, e as oportunidades escapam. Os estoicos nos ensinam que a perfeição não é apenas inalcançável, mas também desnecessária. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. Esse conselho nos lembra que o progresso real vem da ação, não da idealização. Fazer o melhor que podemos com o que temos, no momento presente, é muito mais poderoso do que esperar até que tudo esteja impecável. Imagine um artista que nunca termina suas obras porque sempre encontra algo a melhorar. Ou um profissional que adia iniciar um projeto porque sente que ainda não sabe o suficiente. Em ambos os casos, o medo de imperfeições impede que algo significativo seja realizado. O mesmo acontece em nossas vidas. Quando esperamos pela perfeição, sacrificamos o aprendizado, o crescimento e o impacto que vem com o simples ato de começar. Os estoicos entendiam que a ação é a chave para o progresso. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece, mas como você age diante disso. A perfeição é uma ilusão porque o mundo está em constante mudança, e sempre haverá algo novo a aprender ou melhorar. Ao invés de buscar a perfeição, devemos buscar o esforço consistente e alinhado com nossos valores. Aceitar a imperfeição também é um ato de humildade. Reconhecer que somos seres em constante evolução nos liberta do peso de expectativas irreais e nos permite apreciar o valor de cada passo dado. Fazer o melhor que podemos, mesmo que imperfeito, é o que nos leva adiante. Então,
Da próxima vez que se pegar adiando algo por medo de não estar perfeito, pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora, com o que tenho? Comece pequeno, mas comece. A ação imperfeita é infinitamente mais valiosa do que a inação perfeita. Lembre-se, a perfeição não é um destino, mas uma desculpa que usamos para evitar o desconforto do progresso. Faça o melhor que puder, com o que tem, onde está, e verá que o verdadeiro crescimento acontece enquanto você caminha, não enquanto espera. Como Marco Aurélio nos ensina, a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E não há pensamento mais poderoso do que aceitar que o presente é o melhor momento para agir. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essas palavras carregam uma verdade essencial. O poder para transformar sua vida está em suas mãos, não no que acontece ao seu redor. A verdadeira transformação começa no momento em que você decide soltar o que não serve mais. Quando deixa de lado hábitos que drenam sua energia e minam sua paz, você abre espaço para o que realmente importa. O progresso, a clareza e a serenidade que vem de uma vida intencional. Respire fundo agora mesmo. Permita-se refletir sobre esses hábitos e reconhecer quais deles ainda têm poder sobre você. Quais deles estão te impedindo de avançar? Essa não é uma decisão que precisa ser alardeada, mas uma escolha silenciosa e firme dentro de você. Escolha começar, mesmo que com pequenos passos, e veja como cada mudança, por menor que pareça, pode impactar profundamente sua vida. Agora, me diga, quais desses hábitos você está disposto a abandonar a partir de hoje? Qual será o primeiro passo na sua jornada para uma vida mais equilibrada e significativa? Se você acredita no poder dessas lições e deseja continuar nessa caminhada de autoconhecimento e crescimento, inscreva-se no canal. Vamos juntos descobrir como viver com mais propósito, serenidade e força interior. Esta jornada está só começando.